Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Na Boleia Cast, o podcast que transporta informações de qualidade para o seu dia a dia. Hoje temos convidados muito especiais aqui conosco, mas antes disso gostaríamos de apresentar o nosso novo patrocinador, a Ecofiltros, uma empresa que traz uma tecnologia revolucionária para todo o processo de filtragem de combustível a diesel, certo, Alfredo? Meu Exato. amigo Alfredo, ele foi mecânico por muito tempo, Caminhoneiro, mecânico. caminhoneiro, entende muito desse processo. Fala um pouquinho para nós a respeito desse produto, Alfredo. Vamos lá. Me chamou a atenção, Gil, esse filtro, pela capacidade que ele tem de separar a água do diesel Perfeito. e outras sujeiras que tem, né? O diesel, ele mudou muito depois do biodiesel. Hoje o diesel tem micro-organismo, Uhum. que ele vem, né, o biodiesel ele vem de outras matérias que não são do petróleo, né? Perfeito. Então, hoje, quando a gente fala em diesel, ele tem prazo de validade. Uhum. Antigamente não tinha, né? Legal. Então, hoje ele tem prazo de validade. Ele começa a criar borra no tanque, criar pasta no fundo, né? Uhum. E esse filtro, ele consegue filtrar muito bem. E tanto é que acompanha com esse filtro um aditivo, Legal. que ele faz justamente ao contrário. Ele mistura toda a sujeira que tem no tanque no diesel para levar para o filtro, para não ficar no fundo do tanque. Então, preserva a vida do tanque, do veículo, né? Perfeito. Ele acaba levando e aí no filtro ele separa. A capacidade de filtragem dele é muito diferente, né? Esse filtro é para 60 mil quilômetros. Caramba, 60 mil 60 quilômetros. mil quilômetros, diferente do que tem no mercado, que é para 20, mas com 15 já tá entupindo e os caminhões acabam perdendo potência, e isso aí acaba acarretando um monte de danos no veículo, e perda de tempo, atraso na entrega e por aí Uhum. vai. E até porque hoje as trocas de óleo lubrificante dos motores, elas são aí na casa de 40, 50, 60 mil. Perfeito. E você tem que estar parando o veículo antes para trocar o filtro do diesel. Nesse caso, não. Esse filtro acompanha a troca do lubrificante, né? Entendi. Então, assim, a capacidade, a eficiência me chamou muita atenção. E o que me chamou a atenção também é o filtro do Arla, né? Porque o Arla ele acaba cristalizando, né, no bico injetor ali e acaba o caminhão perdendo a potência também, né? E com esse filtro do ar deles aqui também, você vai trocar a cada 60 mil quilômetros, é a mesma situação. Interessante. Então, a capacidade, a potência média do veículo ela aumenta, a vida útil do motor, né? Uhum. E hoje, se você rodar com sujeira no tanque, ou começar a ir sujeira para as unidades injetoras, para os bicos injetores, o custo é altíssimo, né? Uhum. Uma mecânica de caminhão hoje é muito cara. E esse filtro ele acaba economizando muito, Legal. tá? Então imagine o seguinte, pessoal, você que é frotista, você tem um filtro que garante mais performance para o seu veículo, uma vez que ele acaba inibindo a passagem de água É, para o motor é do zero, carro. viu? É zero, Zero, é zero. zero. Não entra água. E você trocando o filtro a cada Uhum. 60 mil quilômetros, ou seja, rende 3 vezes mais do que um filtro comum, é isso que você... Exato. Até me chamou a atenção o teste no vídeo Uhum. que eles fizeram, né? Uhum. Um ambiente cheio de água, óleo e sujeira. A água, se você pode jogar água nesse filtro, ela passa por fora. E você joga o óleo, ele absorve. Perfeito. Então, realmente, só passa óleo puro. Só vai para o motor o óleo 100% puro. Legal. E pelo pouco que eu acompanhei, vocês já estão testando em grandes frotistas e Exato. alguns deles aferiram 3% de redução no consumo de combustível, Exato, melhorando a exato, média do veículo, exato. melhorando a vida útil do veículo. E hoje, quando se fala em 3% no custo que está o diesel e os km que roda o caminhão hoje os Uhum. caminhões eles rodam tranquilamente de 15 a 30 mil, 15 a 25 mil quilômetros mês, né? Perfeito. Então dá uma diferença interessante no final do mês. Legal. Tá? Pessoal, Ecofiltro. Se vocês quiserem saber mais a respeito dessa empresa, se quiserem fazer um teste em relação a esse produto, manda um e-mail para nós. A gente vai deixar o e-mail do Na Boleia Cast aqui na descrição desse vídeo.
e mandaremos com certeza um representante técnico para poder fazer um teste aí na sua frota, tá bom? Muito obrigado. O diesel que move o Brasil também pode parar o seu negócio. Contaminação no combustível, manutenção constante, veículos fora de operação. Empresas perdem tempo, dinheiro e produtividade. A Ecofiltro é referência nacional em soluções de filtragem para diesel. Com tecnologia, experiência e compromisso, entregamos desempenho onde ele mais importa: no campo, na estrada e na indústria. Nosso refil dura até 4 vezes mais do que um filtro convencional, com uma filtração de excelência. Conheça a tecnologia Arcap, exclusiva, precisa, confiável. Nossos filtros oferecem máxima eficiência na retenção de contaminantes, protegendo o seu motor e o seu investimento. Vou falar, né? Resolveu 100% dos nossos problemas? Não resolveu, mas 70% com certeza resolveu, né? Foi bem legal. Então 70% é uma porcentagem alta se a gente for ver bem, né? Com o Ecofiltro você reduz o descarte de resíduos, o consumo excessivo e a emissão de gases nocivos. Tecnologia que protege o seu motor e o planeta. Ecofiltro. Inovação, tecnologia e desempenho. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui com os nossos convidados especiais. Hoje temos o prazer de trazer aqui a Cláudia Rodrigues, irmã da Débora, conhecida como Débora do Batom. E também o advogado dela, o Serginho, que já esteve conosco aqui em um outro programa, abordando outro tema. E aí a gente ficou sabendo que ele estava envolvido em todo esse processo. Resolvemos chamá-lo novamente aqui para acompanhar um pouco dessa jornada dessa moça. E também meu amigo Alfredo Benatti. Quem quiser saber mais sobre o Alfredo é só assistir o último programa. Da mesma forma o Serginho, né? Nós discutimos assuntos legais aqui. Sim. Cláudia Rodrigues. Além de ser irmã da Débora do Batom, você também é enfermeira. Fala um pouquinho da sua jornada para nós. Isso, eu sou Cláudia Rodrigues, conhecida como irmã da Débora do Batom. E sou técnica de enfermagem há 7 anos, trabalho na área e gosto muito do que faço. Acho que a enfermagem está muito inserida no meu contexto e foi uma escolha, que eu digo que foi uma escolha por amor mesmo, estar na enfermagem, trabalhar na enfermagem. É algo que eu gosto muito e através da enfermagem eu falo que tem como o meu lema de vida é levar a palavra do Senhor, palavra de Cristo, o Evangelho às pessoas. E eu acho que esse é o meio perfeito para mim. No momento onde as pessoas estão mais vulneráveis, passando mais dificuldades, eu consigo ali trazer um pouco de conforto, alento e também a palavra de salvação. Legal. Você é pastora também? Não, você é só envolvida com o movimento. Isso, eu sou cristã, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estou há 20 anos na igreja e me identifiquei totalmente com a questão da Igreja Adventista. É algo que eu acredito ser o caminho, a verdade e a vida para a salvação. E é como eu falei, eu busco de alguma forma, com um pouco às vezes conhecimento sobre a palavra, mas eu tento de alguma forma levar a palavra do Senhor. Que bacana, que legal. Ô Serginho, me disseram que você também é pastor da Igreja Adventista, é isso mesmo? Olha, até gostaria de ter sido. Né? A Igreja Adventista, para que seja pastor, passa pelo seminário de teologia. Né? Inclusive, geralmente são internatos. A Igreja Adventista tem um modelo de internatos, como os americanos, bem interessante, e que um filho nosso pode entrar assim, no ensino médio, morar lá, estudar, ter, além da carreira acadêmica, fazer música, fazer outro idioma, né? E depois ir para a faculdade, continuar lá morando e sair formado, né? E no curso de teologia são 4 anos de internato. Geralmente a molecada vai, né, depois do ensino médio e se forma com 22 anos e segue a carreira, se casa, etc. E então é chamado de pastor. Eu, na minha trajetória, não tive, por uma série de questões, o privilégio de estar lá, mas como eu tenho, assim, desde pequeno, orientado pela minha mãe a falar na igreja, a pregar desde os 14, 15 anos, né? Então, amadureci
Nesse sentido, muita gente que eu prego numa igreja fala, ô pastor, que mensagem? Eu falei, olha, diminui o cargo e aumenta o salário. Eu não sou pastor. Não, para mim você é. Então a gente acaba tendo um ministério pastoral também. Alguns pastores amigos falam isso, né? E Deus deu, enfim, ele abençoou com o dom da palavra e a gente vai levando a mensagem. Mas é uma alegria realmente fazer parte da igreja. E essa aproximação com a família da Débora e da Cláudia se deu também pela nossa fé. Porque, para minha surpresa, toco o meu telefone e era um amigo que é pastor nos Estados Unidos, já foi no Brasil, já foi em Manaus, já foi na África, ele é um missionário. Me liga e coloca na linha um pastor já jubilado, aposentado, que foi presidente da nossa igreja para 8 países, Léo Ranzolin. Então estou falando do pastor Claudinei Cândido Silva, crescemos na mesma igreja na Zona Norte, temos a mesma idade, e o pastor Léo Ranzolin, já aposentado. Serginho, estamos aqui tensos, tristes e perplexos com o que está acontecendo com uma irmã da nossa igreja. Falei, quem? A Débora do Batom, do Perdeu Mané. Falei, nossa, ela é adventista, né? Claro, temos que ajudar as pessoas, independente de qualquer coisa, né? Já fiz trabalhos em presídios, temos filhos na fé em presídios, né? E aí, mas a palavra de Deus diz, né? Quem não cuida dos próprios, da sua casa, da sua família, não é digno, né? Então, ok. E aí entramos no processo que já estava bem assim administrado por 2 profissionais, que é a doutora Taniele e o doutor Hélio Júnior. Então, o doutor Pablo, que é um outro professor de Direito, que mora em Brasília, eu morei em Brasília em período, e eu aqui em São Paulo, por estar mais próximo da família, entramos também para contribuir nesse momento, inclusive, que estava na questão da soltura dela para o regime domiciliar. E aí conseguimos o resultado e ela está na prisão domiciliar na sua residência em Paulínia. Entendi. E viramos amigos, né? Viramos. Família, tem toda essa aproximação. Pessoal, o Serginho, ele é uma caixa de ferramentas, né? Na última entrevista, depois que a gente descobriu que ele era motorista de lotação. Fui, 20 anos. Agora, pastor, e me disseram também que você tem um quadro na igreja que você é o Silvio afrodescendente. Ah, meu pai de amor, pronto. Me entregaram. Olha só, eu, desde adolescente, desenvolvi a facilidade de imitações. Né? Eu lembro que o programa Pânico, que era só na rádio, da meio-dia às 2, eram mais imitações e tal. Na minha época eu era office boy no escritório e ouvi lá o Gil Gomes e imitei o Gil Gomes. Ouvi lá o Jânio Quadros e imitei o Jânio Quadros. E a turma do escritório, ué, como assim? Você tá falando igual, né? E eu, saiu igual? Saiu. E comecei com essa coisa e a coisa alastrou. E aí tive convites e mais convites para fazer para empresas, festas, convenções. E depois tive... Como a gente sempre tem os retiros da igreja de carnaval e etc, espirituais, e eu comecei a ser disputado para fazer o show de calouros, onde os jovens da igreja eram os calouros e eu, o Silvio Black. Silvio Black é boa. O Silvio Santos é uma imitação tão especial, quase que eu fiz a imitação para o Silvio Santos na casa do Silvio. Um secretário do Silvio, o Itamar Oliveira, numa época que a gente estava bem mais próximo, na época da pandemia, agendou com o Silvio uma reunião e queria que eu estivesse. E eu ia fazer a imitação, a gente já estava indo. Aí a Iris ligou e falou, olha, a Covid ainda é um risco, é melhor não, tal, o Silvio queria, mas tal. Então seria muito bom, muito engraçado. Eu imitei o Maluf pro Maluf. Ele rachou de rir, né? E aí eu conto um pouco da minha história nos testemunhos, né? E aí eu faço as imitações. Então vamos lá, já que querem que eu imite, vamos lá. Muito bem, meus amigos de casa, meus colegas e minhas colegas de trabalho. Estamos no Naboleia Cast, né? É um bom programa, é um bom nome, hein? É Alfredo, né? Alfredo e o Gil. É isso. E você é a Cláudia. A minha memória tá boa, mas... quero dizer para vocês uma coisa, esse programa é um programa que vai ganhar muita audiência, porque os caminhoneiros do Brasil são o quê? 2 milhões? 3 milhões? Os transportadores chegam a 5 milhões de pessoas e eu quero fazer o carnê na boleia. Eu quero... que você pague o carnê rigorosamente em dia. Bacana, legal. E por aí vai.
Já que falamos no assunto do caminhoneiro aqui, bem Sim. lembrado pelo nosso amigo Serginho, eu estava conversando com meu parceiro de bancada, né, o Alfredo Isso. Benatti, Aham. e eu não sabia, mas muitos caminhoneiros acabaram se envolvendo, né, no movimento do 8 de janeiro. Alguns deles ajudando as pessoas a se deslocarem, né, Exato. até lá, e outros motoristas de fretado também que acabaram conduzindo os ônibus até Brasília. E com isso eles arrumaram um baita problema. A gente achou bacana trazer um pouco da realidade das pessoas que acabaram sendo condenadas no 8 de janeiro. Então por isso que a Cláudia veio aqui para falar um pouquinho de todo o impacto que a família dela, que ela está tendo diante que o Brasil, né? Porque praticamente o Brasil está parado Em função. em função, eu vou usar o termo aqui, de uma vingança, talvez, Ok. né? Cláudia, fala um pouquinho para mim como tem sido para você e para sua família lidar com toda essa situação, né? Eu acredito que mais do que você pode estar sentindo tudo isso na pele, pode falar um pouquinho de como tem sido isso para vocês. Então, Gil, desde quando ocorreu a prisão da Débora, houve aí uma exposição muito grande da nossa família, da imagem da nossa família. Então, o caso da Débora tomou uma repercussão muito grande, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Que era algo que nós não esperávamos naquele momento. Então, era algo que não dava para você evitar. Alguns comentários maldosos, algumas pessoas te pararem na rua, ou você está até mesmo no trabalho e você vê ali o nome da sua irmã, o nome da sua família sendo posicionado de forma muito errada, de forma muito estranha, sem as pessoas ao menos saber quem realmente era a Débora. Então toda essa exposição nos trouxe problemas muito grandes. Primeiro, problemas das crianças na escola, que nós tínhamos que proteger as crianças inclusive de adultos maldosos que chegavam nas crianças e às vezes falavam para os próprios filhos, coleguinhas das crianças, olha, aqueles meninos ali, a mãe deles está presa, então... Aí as crianças transmitiam isso para as nossas crianças, para as crianças da Débora. Então esse era um dos problemas, né? Essa exposição, a forma como as pessoas lidavam com aquilo e também traziam aquele problema para a gente. Eu falo que quantas vezes eu estava no trabalho e ali na Copa tinha pessoas ali reunidas, conversando, e você via que o assunto era sobre a Débora. Então, no começo, eu não estava muito preparada, eu não estava realmente preparada para conversar com as pessoas sobre o que aconteceu, a expor o caso da Débora, embora já estivesse totalmente ali na boca de todo mundo, mas eu não estava preparada, eu não sabia como lidar com aquilo. Aí, com o tempo, eu fui adquirindo um pouco mais de experiência, um pouco mais de sabedoria mesmo para lidar com aquela situação. Foi onde eu sentava com as pessoas, conversava, falava, olha gente, a Débora não é essa pessoa a qual vocês estão falando, a Débora é uma menina boa, ela foi movida lá por essa e essa questão, ela sempre lutou muito por liberdade, ela sempre amou muito o país e foi esse o motivo que fez a Débora ir para Brasília. E aí a gente tentava ali de alguma forma argumentar com as pessoas para que as pessoas entendessem quem realmente era a Débora e o que a nossa família estava passando, né? Que tudo aquilo que nós estávamos passando era injusto diante do que foi feito, diante do que ocorreu no 8 de janeiro. E, assim, inúmeros problemas, né? Desde os problemas, eu falo que desde os problemas financeiros, né? Porque quando de repente, você está no meio de uma situação daquela e você tem que encontrar advogados e você tem que manter a família da Débora, manter os custos da Débora ali na prisão. Então, foram diversos problemas, né? Ao decorrer desses 2 anos, foram diversos problemas que a gente enfrentou como família. Minha mãe, logo quando a Débora foi presa, minha mãe desmoronou. Então, eu tinha que lidar também com essa questão, né? De sustentar a minha família ali, né? Tanto espiritualmente como psicologicamente. Então, naquele momento, eu tomei a frente dessa questão para a Débora. Falava, não, eu sou a força aqui fora para defender a Débora, para defender a honra da minha família. Então, naquele momento, eu me posicionei à frente da minha família e eu precisava ali, de qualquer maneira, defender a Débora, defender a minha família.
Muito bem. Você é a irmã mais velha? Não, eu tenho uma irmã mais velha, nós somos em 5, né? Tá. São 2 meninos e 3 meninas. Eu sou a irmã ali do meio. A Débora é mais velha ou mais nova? A Débora é a caçula. Ah, fica assim. É a caçula. Ela tem são 2 filhos? Ela tem 2 meninos. Entendi. Tem o Rafinha, com o Rafael com 7 e o Caio agora com 11. E ela exercia a profissão na época de cabeleireira, tinha um Isso, salão? ela tinha um traba- salão. O salão é ali na casa dela mesmo, um pouquinho na frente ali da casa dela. E ela trabalhava como cabeleireira. Entendi. Por sinal, uma boa cabeleireira. Que bom. Ela vai voltar a ser, né? Vai Como sim. você citou aí, ser cristã, né? Muito, muito bom. Sim, E aí fica a certeza, tudo isso vai passar. Tá? Porque nós temos fé em Cristo, nós temos fé em Deus, né? E nós sabemos que somos guardados e protegidos. Tudo isso vai passar, tenho Sim, eu certeza. tenho Só que assim, nós certeza. temos que falar. Deus tem um propósito para tudo, né? A Débora, com certeza, toda essa passagem vai abrir a cabeça de muita pessoa, né? A frase, até gostaria que o doutor comentasse um pouco, a frase perdeu o mané. Incomoda muita gente, né? Sim. Mas, assim, não foi a Débora que criou essa frase. Não. Essa frase foi um ministro que falou isso e ofendeu a população, perdeu o mané. É uma eleição que foi quase empatada. Então, teria metade da população que deveria ser respeitada não ter ouvido uma frase dessa. Aí vem, você acha que essa agressão a Débora, esse exagero de pena, foi pela frase perdeu o mané? Foi pelo patrimônio depreciado, que eles acusam que depreciou? Ou foi para calar, ela foi uma peça usada para calar a boca do brasileiro? Muito bem, Alfredo. Veja bem, nós estamos diante de uma situação, quando a gente coloca o conceito de golpe, a gente vê que foi desconceituado. Qual é o conceito de golpe? É a interrupção de um poder estabelecido, eleito, por forças armadas, por forças paramilitares, ou por, digamos assim, movimentos de ilegalidades que interrompem aquele poder estabelecido. Nós tivemos no Brasil, em 2006, uma invasão no Congresso Nacional, entre tantas que houveram da esquerda, e o MST, com umas 500, 600 pessoas, invadiu durante o funcionamento da Casa Legislativa. Nessa invasão, eles quebraram muitas coisas, quebraram estátuas do Mário Covas, eles feriram 30 pessoas, jogaram paralelepípedo na cabeça de um dos policiais legislativos que foi parar na UTI, 9 deles foram internados, estava em pleno funcionamento a casa num dia de semana, e o presidente do Congresso naquela época era alguém do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo, hoje do MDB. E ele mesmo, em entrevistas, ele declarou que deu ordem de prisão, as pessoas foram presas, responsabilizadas pelos crimes cometidos individualmente e pelas indenizações que deveriam fazer no restabelecimento do patrimônio que foi atingido, e em nenhum momento foi usado o termo golpe, mesmo no dia legislativo. Então é golpe num domingo, não tem ninguém, não tem um parlamentar, não tem um ministro, não ter o apoio das Forças Armadas, não ter arma, não ter, digamos assim, nenhum funcionário da casa, enfim. E aí, veja, quando a Dilma caiu, a esquerda disse que foi um golpe. E viajou pelo mundo, assim como o Eduardo Bolsonaro, denunciando que houve um golpe. Sim. Né? Então, essa coisa do golpe, ela fica tão etérea, tão assim imaterializada, só que existe uma massificação numa informação que faz com que a população entre naquilo que se chama distopia cognitiva. Você massifica uma ideia e essa ideia faz com que se justifique a aplicação da pena que vai ser dada àquela pessoa que está sendo considerada responsável. Ok. Veja, a sociedade, e eu vou agora discordar do Lula e discordar do Bolsonaro. Sim. Até porque eu estou usando a caneca do Juntos, que é um movimento por uma nova Constituição, porque nós entramos num colapso e a gente enxerga que a Constituição é um dos problemas, é um tema longo, mas eu quero dizer o seguinte,
Onde eu discordo do Bolsonaro, nós não precisamos de um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. Claro que ele falou isso numa provocação. Sim. Mas também não precisamos de um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente comunista. Não precisamos de um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente amigo do presidente, ex-advogado do presidente, digamos assim, advogado do sindicato do presidente. Nós precisamos de ministros juristas, imparciais, que sejam sóbrios e que façam a aplicação da lei dentro daquilo que está determinado na legislação. Seria uma democracia Sem extremos. Exato. Sem extrema esquerda, sem extrema direita. Isso. Eles não podem ser ativistas políticos. Então, a frase perdeu uma neta, tanto para ela. É uma frase, inclusive, dita quando a pessoa, inclusive, é roubada na rua, assaltada, né? Perdeu, mané. Fica quieto. Você perdeu. É uma frase desrespeitosa. Então, lá em Portugal, uma pessoa então aborda o ministro Barroso e fala: poxa, o código-fonte, o senhor ficaram de liberar, deixa a nação ter clareza do processo e aí tá tudo bem. Perdeu, mané, não me amola. Ok. Numa manifestação do 8 de janeiro, que inclusive era a 7 minutos da minha casa, eu estava morando em Brasília ali, eu sempre pegava a bicicleta de domingo e ia pedalar ali. Se eu estivesse ali, que eu vim comemorar as festas em São Paulo com a família. Se eu estivesse em Brasília, provavelmente eu estaria envolvido, porque ia pedalar, ia lá ver. Então, bom, autistas foram presos, moradores de rua foram presos, né? Moradores em situação de rua, né? Para ser politicamente correto. Vendedores ambulantes. Aproveitando o público. O motoboy que foi entregar um lanche. Então, o fato é que a Débora foi solicitado a ela: você tem uma letra boa? Tenho. Você pode escrever ali, perder o mané para provocar o ministro? Ah, tá bom. A estátua, eu já estive em Brasília, você vê a estátua ali, você pega um papel. Ele escreveu, não ficou, foi embora, né? 2 meses depois é presa. Agora veja, 14 anos de prisão, 2 anos de reclusão sem saidinha. Sem saidinha. E sem benefício nenhum. Sem benefício nenhum. E poucas pessoas dizem, né, que tem mais um aspecto daquilo que ela foi penalizada. 30 milhões de reais. E no momento que isso é uma pena individual ou é 30 milhões está acumulada para ela? Para ela. Não sabia disso. 30 milhões de reais. Então, assim, quando o ministro fala dessa absurdo, pena, né? Que absurdo. Ele ri no meio da pena. Então, isso é desproporcional e aí entra no aspecto da vingança, é o aspecto ideológico tal, e a gente vê os criminosos mais graves do Brasil saindo pela porta da frente em habeas corpus, entende? E então, isso tudo gerou uma comoção tão grande. O caso dela, claro, o Clezão também gerou, e todos que a gente vai vendo, vai ficando um absurdo, mas alguns caem assim num olhar assim de mais deixar a sociedade estupefacta, digamos, né? E o caso dela mobilizou pessoas como Augusto Cury, que foi para a rede social pessoal e fala: gente... E aí você olha para o caso da esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, que desviou 300 milhões, 30 foi para a conta dela, Sandra, e ela fica 4 meses porque ela tem filhos menores e ela vai para casa. E hoje esse governador está fazendo lives, numa cobertura, dando dicas de cinema de final de... Então, esse deboche... E vejam, eu encerro aqui. A Justiça, a Suprema Corte, é a última trincheira, o último muro de arrimo para corrigir, né, alguma distorção que exista. E aí você vê uma situação que você fala: puxa, e há uma crise que chegou onde chegamos, que é a Magnística e toda essa crise que o Brasil entrou. E por essas e outras a gente levanta a bandeira de uma nova Constituição, de uma Assembleia Constituinte que reorganize a nação. Não basta só trocar presidentes, a gente já experimentou isso. Precisamos resolver a estrutura do Brasil. E só uma perguntinha assim para finalizar. Em que grau de culpa você acha que tem a sociedade para não se importar com o próximo? E não olhar, né, uma Débora presa, tantas senhoras de idade que estão ali. Exato. Eu possivelmente estivesse ali, porque não para quebrar, ninguém estava ali para quebrar, né? Para poder manifestar a tua vontade. Não é democracia poder falar?
E como que anda o nosso país, que você tem que ter dedos para falar? Como que está a nossa democracia? Como que está a nossa sociedade? Que não se importa em acompanhar a veracidade da notícia, a veracidade da política, para opinar mais. E aí fica na mão de poucos, esses poucos são penalizados. Que grau você daria isso para a população? Não no ponto de criticar, Ok. mas de nós começar a despertar a vontade da população se interessar mais pela política do Brasil. Ok. Olha, Alfredo, boa pergunta. Ela entra num aspecto um pouco sociológico, psicológico, mas a realidade é que melhorou muito a participação das pessoas em relação ao assunto da política, né? Hoje você vê o quanto que as pessoas falam nas redes Sem sociais dúvida. delas, abrem canais, pessoas simples até, né? Pessoas que, enfim, senhorinhas que pegam o seu celular de direita e de esquerda, reclamam do Bolsa Família, reclamam daquilo, eu ia fazer compra no mercado, tal, esse presidente não dá, tal. Ok. A questão que você aborda, que eu acho que é o lado da empatia, esse lado, nós estamos vivendo uma civilização, e aí entra até um aspecto profético, né? Sobre o amor de muitos se esfriará, né? Exato. A questão é que o meu valor ético, ele tem que olhar para isso que está acontecendo com a Débora e falar assim, não. E eu conheço pessoas de esquerda que têm esse valor ético e que disseram, falou, não, isso aqui está demais, está errado, não tem como. Está desproporcional isso aqui. Só que nós também temos um problema que é o fanatismo ideológico. O fanatismo ideológico faz com que as pessoas, ou também interesses não confessáveis, faz com que as pessoas vão para um show, como foram esse final de semana na Paulista. Se esses artistas tivessem só falado contra a PEC da superblindagem, legal. Eles poderiam ter despertado um ambiente direta já, colocando direita e esquerda na Paulista também. Não, a PEC da blindagem não dá, somos unânimes nisso. Ia ser um recado para a sociedade maravilhoso. Sim. Mas não, sem anistia. Mas eles foram anistiados. Sequestraram embaixadores de mais de 10 nações com armas. Então, você olha assim e fala, peraí. Aí você olha depois no organograma de transferências da Lei Rouanet, que chegou já a 34 bi. Absurdo, eu vi o valor. Então, os valores que eles recebem, você fala, puxa, essas pessoas estão lá por isso. Então, isso é muito ruim. E essas pessoas, quer queira que não, com a arte delas, que transcende direita ou esquerda, ganharam digamos assim, uma relevância na vida das pessoas pela arte. Mas aí, politicamente, quando se posicionam assim, as pessoas vão se afastando, né? Você vê os shows deles esvaziados, né? É um problema. Então, eu, sinceramente, nós precisamos de um movimento agora, na nação, ou nos que... Se esse era o governo do amor que pacificaria o Brasil, desculpa, esse foi o maior... Falhou, né? Essa foi a maior fake news. Um amor estranho, né, Cláudio? Né? Aonde numa entrevista estranho. o próprio presidente fala o que vai fazer com o Sérgio Moro, com um palavrão que não cabe nos lábios de ninguém. Né? Então, temos que ter alguém, porque ainda o Brasil tem na figura do presidente a figura paternalista. É a figura que, digamos assim, com a sua fala, ele pode pacificar ou pode alimentar antagonismos. Né? Então, o caminho ainda vai ser de redução de danos, que seja um presidente mais republicano e que não tenha uma agenda ideológica e coloque, inclusive, o Brasil numa situação de uma saia justa internacional tão grave como estamos hoje. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta, Cláudia. Como que era o seu relacionamento com a Débora na infância, né? Como que vocês lidavam com essas questões aí? Já pensavam nessas questões aí de melhorar, vamos ver, a vida das pessoas ao redor de vocês? Olha, imagina assim, uma família saiu lá do Nordeste, lá da Bahia, uma cidadezinha onde ninguém conhece. Passamos por Como que é o nome? João Dourado. João Dourado. As pessoas conhecem mais Irecê, mas João Dourado é um pouquinho mais distante, as pessoas não conhecem muito. Mas imagina, uma cidade muito pequena, pouco desenvolvida na época,
E saímos de lá. Uhum. Eu, a minha mãe e as minhas irmãs pequenininha. Minha mãe ali separada do meu pai. Uhum. Então, viemos para Campinas. Imagina as dificuldades que uma família passou, É. né? Aí há 30 anos atrás, lá em Campinas. Então, nós viemos com a cara e a coragem para cá, para Campinas. E a ausência de um pai, eu acho que foi algo que trouxe para a gente muitas dificuldades naquele período, naquele momento da nossa infância. Mas também eu falo que isso foi algo que nos fez forte diante das circunstâncias da vida. E trouxe para nós a proximidade muito grande. Então, nós sabíamos que nós só tínhamos uma a outra. E nós sabíamos que nós tínhamos que nos proteger. Esse sempre foi um lema da nossa família, um por todos e todos por um. Nós sabíamos que nós tínhamos que nos proteger diante de toda e qualquer situação. Então, nós tivemos uma infância ali com muita dificuldade, mas uma infância feliz no âmbito familiar. Legal. Né? De muito amor, muita cumplicidade, muita proximidade. E eu falo que a mamãe sempre nos ensinou algo, que Cristo teria que ser o centro da nossa vida. Que bonito. Então, ali nós sempre tivemos essa certeza. Então, eu, como ali a irmã do meio, eu acho que eu tinha um pouco essa questão, acho que é intrínseco meu, é meu mesmo, de ter esse instinto de proteção. Então, eu falo que desde pequena, as brigas que a Débora entrava, eu estava junto. Mexeu Mexeu com uma, mexeu com a outra. Então, nós estávamos Legal. sempre muito juntas. Fomos estudar juntos, na mesma escola, trabalhávamos muitas vezes nas mesmas empresas. Fomos para a faculdade juntas, fizemos a mesma faculdade. Então, a gente estava ali sempre muito junto, legal. muito próximo. E por ela ser talvez a irmã mais jovem, tinha esse instinto de proteção, acho que de todas as irmãs, da Tinha, mãe em relação. Sempre. Eu falo a que ela, né? a Débora, por ser a caçula, eu falo que sempre foi a bebezinha da casa, né? Então, a gente tinha muito isso, né? Essa questão de proteger a Débora, tudo. Mas, embora a Débora sempre foi uma menina muito ousada, assim. Ela sempre foi muito forte. Mesmo sendo caçula, sendo muito protegida, ela sempre foi uma menina muito forte, muito determinada. Débora, com 14 anos de idade, ela falou, mamãe, eu quero trabalhar. Mas com 14 anos, filha, assim, ela foi lá no Patrulheiros, ela pesquisou como que se inscrevia no Patrulheiro, ela foi lá, fez a inscrição dela, preparou tudo, chegou um dia, ela falou, mamãe, eu preciso que você vá lá assinar os documentos, eu já conversei tudo, já tá tudo certo, eu só preciso que você vá lá e assine. Mãe falou, tá bom, se você quer isso, eu vou lá, eu vou, assino tudo. 30 dias depois, a Débora estava no Patrulheiro, a Débora estava trabalhando. Com a faculdade foi a mesma coisa, um certo dia ela chegou em casa e falou assim para mim, Cal, ela me chama de Cal. Cal, vamos na faculdade? Vamos fazer uma faculdade? Eu falei, você tá doida, menina? Eu tô desempregada, eu não sei como que eu vou pagar essa faculdade. Ela falou, não sei, vamos dar um jeito? Vamos lá conversar? Eu falei, vamos. Chegamos lá na faculdade, fizemos a nossa inscrição, prestamos ali o vestibular, fizemos a nossa inscrição, ok, passamos. Débora, como que eu vou pagar? Eu não sei. Nós vamos conversar lá na diretoria agora. Vamos ver como que eles vão, que desconto eles vão nos dar. E ali aconteceu que, passado algum tempo, a gente estava fazendo faculdade, não sabia como ia pagar o mês seguinte, a gente estava se virando. Conversamos na reitoria da faculdade, na diretoria da faculdade, ele falou, não, vamos dar um jeito, vocês vão continuar. Daqui a pouco estávamos nós com bolsa para estudar, fizemos a nossa faculdade, terminamos. Então, tudo isso por essa questão dessa ousadia. Ela fez enfermagem como você? Não, ela fez... nossa primeira faculdade foi administração. Legal. Legal. Era algo que no período eu não queria, porque eu não me identificava muito. Falei, não, mas eu vou fazer, é bom ter conhecimento, né? E fui para a faculdade, fizemos a faculdade junto, aí depois ela foi por um caminho, eu fui por outro. Legal. Mas foi essa ousadia da Débora, desde muito cedo, que... Né, essa determinação dela. Essa ousadia, essa garra, vocês acham que trouxeram de exemplos da tua mãe? Sem dúvida. Mamãe teve que ser muito forte. É pelo que você contou, por isso que eu perguntei, para sair, Sim. ter a decisão de sair da Bahia, vir para São Paulo. Sim, sem dúvida. Vocês tinham parente aqui, veio na cara e coragem? Não tínhamos ninguém, foi com a cara e a coragem. Então era guerreira. Sem dúvida. Você imagina, você com 3 crianças, né? Porque eu estava aí com 8 anos. Né? Eu estava com... Deixa eu ver, a Débora estava com 1 ano e 8 meses. Eu estava aí com 7 para 8 anos. Aham. E
a Débora uma bebê, a minha irmã 5 anos aí mais velha do que eu. Sim. E devido à circunstância ali de uma situação com meu pai, como eu falei, nós saímos com a cara e a coragem, viemos para cá, e minha mãe foi essa mulher guerreira. Legal. Que chegou aqui, foi trabalhar, deixávamos as 3 em casa, uma cuidando da outra, e vão para a escola, né, vão se virando. E ali, a garra da mamãe fez com que nós também tivéssemos esse exemplo dentro de casa, né? Que bom. Não, nós Ela precisamos trouxe- ser fortes, nós precisamos ser batalhadoras, e nós vamos vencer todo esse período ruim da nossa vida. Ela tá com quantos anos hoje? A Débora É. acabou de fazer 40 anos. Nossa. Dia 20 foi o aniversário dela, ela fez 40 anos. Legal, não parece mais jovem, assim, pelas fotos. Exatamente. ela Falando em parece- fotos, a Lawane, eu acho que tem umas fotos aí. Olha lá. Dá uma olhadinha. Vocês são muito parecidas, Muito, né? bastante. Aí, ó, família unida, levávamos os filhos nas manifestações que tinham lá Quando em que vocês Campinas. começaram a se envolver com esse movimento de ir pra rua, de brigar por melhores condições, vamos dizer assim? Eu acho que essas questões começou, acho que desde o impeachment da Dilma. Tá? Foi o Acho momento que foi vocês... um momento ali que teve um despertar, Olha, e foi ó. o nosso encontro conjuntos aqui na Paulista. Que legal. E Gostei estávamos desse juntos. cara Você aí. viu esse cara aí, ó? Tava junto ali, ó. Agora, há uma curiosidade interessante em relação à família dela, que é como eles votavam antes. Teve um antes e depois. Acho que é bom ela contar. Sim, nesse meio caminho nós tivemos um padrasto. Minha mãe se relacionou com uma pessoa que, por sinal, eu amo muito ele. Aham. Ele foi ali a presença masculina, o Legal. pai que a vida nos trouxe. E ele era envolvido com política, ele gostava muito desse assunto de política. Então, nós sempre, dentro de casa, nós sempre tivemos esse assunto de política. Ele falava da época militar, falava, né, do PT, disso, e ele era petista. Entendi. Petista roxo, né, de defender Lula ali muito. E por um tempo, nós acreditávamos muito naquilo tudo que ele falava, que realmente tinha essa questão do PT, que o PT era o partido que defendia o pobre, né, o necessitado e tal. E ali passou um tempo, nós fomos crescendo, nós fomos nos interessando um pouquinho mais por política. Chegou um momento, algumas pautas não batiam com aquilo que a gente acreditava, Sim. né? E nós começamos a olhar e questionar tudo aquilo, né? Fala, não, mas não é isso que eu acredito, não é isso que eu defendo. Aí, um certo momento, chegou uma colega nossa e nós fomos bater um papo sobre política. Estávamos num churrasco, nós fomos bater um papo. E ela chegou, então, e perguntou, Cal, Dé, você defende isso daqui? A gente, não, eu não sou contra isso. Sim. E a questão da ideologia? Também sou contra. E Sim. a questão de aborto? Também sou contra. Então, nós somos de direita, nós não somos de esquerda. Exato. E ali foi a virada de chave naquele momento, quando nós percebemos que nós estávamos do lado errado, porque nós não defendíamos as pautas que eram levantadas pelas pautas do Mas tem um PT, as detalhe. pautas da esquerda. O que você acha, vocês conheceram o PT lá atrás, você acha que ele mudou nesses 20 anos, depois que ele assumiu o poder? O PT tinha uma ideologia diferente, porque eu conheci muitas pessoas que simpatizam, pessoas boas, que simpatizavam com o PT e tiveram uma vida brilhante. E hoje reclamam exatamente dessas pautas que você falou. Quando bate em aborto, quando bate... aí começa a pesar, Sim. né? Mas são pautas que não apareciam lá. Pelo menos eu não acompanhava o PT, mas parece que não tinha essas pautas no PT. Tinha? Eu acho que sempre tiveram essas pautas, mas eu acho que estava muito camuflado, estava muito ali escondido entre as questões, né? Porque talvez não era tão importante levantar aquelas bandeiras naquele momento, mas eu acho que isso sempre teve muito dentro das pautas do PT, sempre teve muito inserido no viés de esquerda, né? Eu acho que hoje, como a população é uma população mais esclarecida, é uma população que ela já sabe discernir certamente o que é uma direita, o que é uma esquerda, o que é uma pauta de esquerda, o que é uma pauta de direita, agora ficou mais escancarado essa face realmente de quem é a esquerda e de quem é o PT. Interessante. É interessante esse ponto que você está colocando aí, porque agora eu estou fazendo, né, uma rememoração aqui. Eu também vim da Bahia, meus pais também tomaram a decisão de vir para
para São Paulo quando eu era bebezinho. E meu pai chegou a trabalhar com o Lula, né, na Volkswagen. Então, eu cresci em São Bernardo do Campo. O reduto, vamos dizer assim, né, dos sindicatos e tudo mais, né, do partido, tá todo ali no ABC. Então, você tem boa parte da população que realmente vota com o PT. Inclusive eu, por conta, né, dessa influência do meu pai, dos vizinhos e tudo mais, durante muito tempo votei, né? Só que aí você começa a não ouvir mais as narrativas criadas pela mídia tradicional e começa a ter acesso, né, às coisas como elas são. E aí você chega na conclusão, como você chegou, de que tem alguma coisa errada, né? Eu sei que tem muitas pessoas na esquerda que realmente elas querem o bem, têm um pensamento progressista, querem, né, a melhoria da sociedade como um todo, mas realmente você tem uma parcela que acaba defendendo uma bandeira, né, ideológica, que realmente vai contra princípios, vamos dizer assim, cristãos, ou das pessoas que se consideram, né, pessoas de bem. Eu acho que é muito isso, né, Serginho? Eu acho que as pessoas acordaram. Sim. O Olavo de Carvalho, quer queira, quer não, existe um antes e depois ideológico no Brasil, do organograma que ele trouxe em relação ao que é esquerda, o que é direita, quem é quem, nesse espectro todo. Sim. O Brasil antes olhava um pouco mais para a pessoa e não para a legenda partidária. Né? O importante é a pessoa, essa pessoa é boa. E aí começou a pauta de costumes, né, ganhar relevância, aí teve que fazer essa dicotomia. Agora, veja, eu tenho sangue baiano também, hein? Olha, nós estamos bem, A minha mãe- bem representados aqui. Minha mãe nasceu em Rui Barbosa, minha avó teve 9 filhos e pegou mais um para criar, 10. E também abandonada pelo marido, alcoólatra, veio para São Paulo e minha mãe veio com 10, 11 anos e aí eu nasci aqui. Mas veja, eu, como todo brasileiro, ou grande maioria do brasileiro, foi se cansando da corrupção e o Lula se colocava como, entre aspas, o outsider da época. Aquele que mudaria as coisas, aquele que... Sim. Então ele veio perdendo eleições, e o pessoal falou basta, principalmente depois do Collor, e ele veio. Né? Eu fui assessor do líder do governo Lula, 2004, 2005. Entendi. Eu e minha mãe fizemos campanha para Erundina, porque também as corrupções que vinham lá das prefeituras do Maluf, não. Entendi. Então quem se coloca como alternativa, você dá um voto de confiança. Sim. Né? Só que eles traíram a nação. Eles cometeram crimes contra a democracia. Sim. Os desvios e as corrupções que foram sendo, né, desde do mensalão, petrolão e por aí vai, foi assustando todo mundo, falando, não é possível. Então, você vai ver foto minha na minha galeria com políticos de tudo quanto é espectro. Mas, em termos de apoiar alguém, falei, não, e essa alternativa pode quebrar esse status quo, pode quebrar o sistema, pode trazer um país menos corrupto. Sim. Não, essa alternativa, eu francamente tenho fotos com o Dória, tenho fotos com o... Porque eu comecei a virar um anti-PT, porque quando eu entro para ser um assessor e começo a conhecer os bastidores, eu falo, nossa, mas eles não são aquilo que eles pregavam. Exato. Então eu pedi a conta, eu não posso continuar aqui. Entende? Então só que assim, 80% da população brasileira se apresenta conservadora. Né? Bom, se 80% da população brasileira se apresenta conservadora, essas pautas, né, de costumes e etc. chocam a população e elas se afastam e a direita, naturalmente o centro-direita, vai ganhando força. Mas você tem, do outro lado, 80% também dos jornalistas progressistas de esquerda. 75% dos professores universitários de esquerda. Então você tem uma minoria que é formadora de opinião de esquerda. O problema é que as instituições também começaram a se comportar protegendo um espectro ideológico em detrimento do outro. Então, quem levou as pessoas para o 8 de janeiro não foram em si as pessoas, mas foram os volumes de agressões que elas tiveram durante o processo eleitoral e também durante o mandato. Eu me lembro que um jornalista tinha feito um painel de 135, 136 até aquela data, invasões de competência que o Supremo fez no governo. Sim. E aí você
Diante de tudo isso, as pessoas foram se revoltando, tem informação, Sim. não é mais a rede tal de televisão que manda na informação, né, que é a paladina da verdade, eu tenho aqui no celular. Não, peraí. Olha só, eu me lembro quando na entrevista de presidente, falaram assim, o senhor não tem vergonha de ter imitado uma pessoa sem oxigênio? O senhor não quer pedir desculpa para a nação? E ele falou assim, mas eu não estou lembrando que eu fiz isso. E eu lembrei na hora. Ele fez isso criticando o Mandetta. Dizendo para o Mandetta, você está errado de falar para as pessoas irem só quando estão com falta de ar. Você tem que ir antes, senão você vai morrer, você vai ser entubado. Recortaram só a parte que ele faz a falta de ar para poder... Isso é mentira. E isso é uma coisa que eu tenho que ser contra, independente se eu sou de direita ou de esquerda, porque é mentira. Exato. Então, cadê o princípio ético das pessoas? Então, nós somos hoje uma humanidade avançadíssima na tecnologia, mas uma miséria nas relações, uma miséria nos valores, uma miséria na ética. E aí a gente tem que ter o temor do Senhor, não é? Exato. O povo cristão, não é? Que também hoje está sendo considerado, a cristofobia cresceu. Então nós estamos com... Não está simples. Mas Não aí, tá simples, Sérgio, mas... se você voltar atrás, você comentou aí, né? Havia rumo de um lado, depois tinha de outro. Então tinha a direita e a esquerda, a antiga direita, né? Você acha que eles acusavam as roubalheiras de quem está no poder para consertar ou para estar no lugar da pessoa? Pois é. Porque hoje, quando você vê aquela direita, hoje ela caminha junto com a esquerda. Sim. Então, quando você pega ali presidente e vice-presidente, eles eram direita e esquerda. Hoje estão ali Sim. com a mesma pasta, a mesma ideologia ali, né? E como que fica o povo? Eu estou falando porque a preocupação, né? Você tem filhos pequenos, os meus já estão adultos, você tem filho, né, recém-pai agora, né? Novinho, 52 Eu vim de uma geração que eu batia no peito, né? Eu sou caminhoneiro raiz, eu comecei de baixo. Mas eu não sou caminhoneiro que herdei caminhão. Eu era caminhoneiro, eu comecei como ajudante, depois comprei o meu caminhão e assim foi. E eu sempre batia no peito que eu nunca precisei de governo para nada. Então eu não dava muita bola para a política. Ok. O governo não ajuda em nada. Então, assim, só que está chegando num ponto que está sendo tirada essa oportunidade de você seguir e ser alguém, porque o governo prega que o pobre não precisa de dinheiro. Onde vai ficar a classe média? Essa classe que também gera emprego. Os maiores geradores de empregos estão na classe média. Sim. As pequenas empresas. Sim. E hoje você ser empresário no Brasil, parece que você é um criminoso. Né? Você é sobrecarregado de impostos, se você vai para uma audiência trabalhista, você é tratado como um criminoso e por aí vai. E a preocupação, quando eu parei para olhar um pouco para a política, eu falei, cara, nós temos que começar a entender, o brasileiro tem que começar a entender, porque quando eu falo que o brasileiro não olha, eu caí nesse erro a maior parte da minha vida, de não olhar para a política. Eu sou auto-independente, país que se vire e eu vou tocar minha vida aqui. Mas influenciou na minha vida. Eu não conseguiria hoje trilhar o caminho que eu trilhei. Não tenho mais essa oportunidade. Sim. Então, assim, a política ela tem que estar no dia a dia e elas têm que ser corretas. E não tem que ser extrema, nem direita nem extrema esquerda. Tem que ser um centro honesto, porque onde se cumpre a democracia. O que você falou me tocou muito. É mentira? É mentira. E aí, as pessoas de direita e esquerda têm que estar junto na Paulista para combater uma mentira. Esquece o lado, esquece, é mentira. Vamos lá combater essa mentira. Então precisa essa maturidade, não precisa? É quase utópico, né? Achar que isso vai acontecer, mas alguém tem que propor e já aconteceu na nossa história. A questão, Alfredo, Gil e Cláudia, minha amiga, eu quero dizer para você e você que está aí do outro lado da tela. Nós, hoje, quando olhamos para, digamos assim, o governo interfere na nossa vida. Sim. Né? Os exemplos no mundo dos países que mais tiveram, digamos assim, evolução econômica e a maior inclusão social é uma economia forte. Quanto mais forte a economia, quanto mais as pessoas têm emprego, eu tenho exemplos da minha vida, né? Minha trajetória de transportador, de transporte municipal de passageiros na periferia, da lotação, né? As cooperativas, etc. Fiquei 17, 20 anos nessa área, 17 dirigindo e quase 10 líder ou fundador de uma linha que chegou a transportar 300 mil pessoas na periferia no mês, né?
bilhete único para cá, o passe, etc. Veja só, não era incomum eu receber alguém me procurando, Serginho, você é coordenador dessa linha que passa nos bairros e tal? Sim. Ó, me dá uma chance de emprego, tá aqui meu alvará de soltura. Eu passei tanto tempo na casa de detenção ou no presídio tal, e eu não quero voltar para essa vida, mas eu preciso de oportunidade e ninguém abre uma porta para mim. Vários. Eu transformei em motoristas, cobradores e fiscais. Ok. E recentemente eu tive a alegria de descer ali do metrô Barra Funda. Eu estava vindo de um lugar, desci no metrô Barra Funda, estou com a minha mala de viagem, esperando o meu irmão me buscar, e eu ouço uma pessoa gritando meu nome. E eu não estava achando a pessoa. Aí quando eu achei, ele vinha correndo e pulou em cima de mim, quase me derrubou. E era um rapaz chamado Wilsinho. E ele falou assim: Serginho, meu irmão, você me deu uma chance de trabalho quando eu saí do sistema prisional. E eu estou me aposentando agora. Legal. No sistema de transporte, criei meu filho, criei minha filha, tenho um neto, tal, e você entrou na minha história. Foi muito bom te ver para te agradecer. Então, as pessoas querem oportunidade. Vai sempre existir, claro, aquele que não quer mudança. Sim. Mas, quando a gente olha para os 513 deputados, temos 127 na esquerda, uns 100 e poucos lá na direita, mas temos uns 300 aqui no centrão. Eles não têm compromisso ideológico. É esquema. É negócio. Entende? Então, nós, lamentavelmente, o sistema precisa mudar. Crime hediondo tem que ser corrupção. Os corruptos têm que ser condenados a 17 anos, a 14 anos, 30 milhões, bloquear o patrimônio e nunca mais voltarem a serem candidatos. Agora, uma mãe de família que escreveu Perdeu o Mané, desculpa. Isso. Então, a inversão de valores está muito profunda. E isso faz com que nós precisemos fazer um chamado aos 7 mil que não se dobraram a Baal, que não aceitam isso e que realmente, quando forem para a manifestação, que vão sim, sem medo, e a gente precisa que essas pessoas votem. Nós precisamos votar direito. Isso é um clamor que a sociedade precisa entender, a importância do voto, por mais que elas tenham até medo se o sistema funciona direito ou não, votem e se posicionem e orientem os seus filhos, né? No passado era um orgulho ter um filho numa universidade pública. Hoje virou um pesadelo. Porque ele entra de um jeito e sai do outro. Se transforma. Né? Então o Brasil precisa de um realinhamento. Mas ainda sobre a questão que ele comentou ali, que ele falou que ele pensava de uma forma que eu não vou me envolver com política. Exato. A minha questão aqui está bem resolvida, tenho a minha empresa, estou trabalhando, eu não vou me envolver. E talvez esse ainda seja um grande problema dos brasileiros hoje. Estão tão ali envolvidos com os seus problemas, não querem me envolver com política, que ele não entendeu que a política está nos valores de mercado, Isso. a política está no preço da gasolina, a política está no quanto você paga na escola, a política está envolvida em tudo. Enquanto a população ela não ultrapassar esse pensamento aí de que não, eu tenho que me envolver por política, eu tenho que me interessar por política, porque é o que o governo quer. Exato. O governo quer pessoas dependentes dele. É. Todos os governos, independente se governo de direita ou de esquerda. E que não fiscalize. Que não fiscalize. Exato. Então, quando a população entender que a política está inserida em todo o seu contexto de vida, nós não vamos mudar essa situação. Isso. Então, nós temos que ser cobradores daqueles que nós elegemos. Perfeito. Aliás, algumas pessoas fazem uma campanha, não vote para ter muito voto em branco, né? Olha só, a campanha do Dória com o Haddad em São Paulo. Eu fui assessor na época na Câmara Municipal de São Paulo, acompanhei de perto. O Haddad perdeu para o Dória no primeiro turno. Só que o Dória perdeu para os votos brancos e nulos. Teve mais voto branco e nulo Abstenção total. do que votos para o vencedor. E o voto branco e nulo, ele não conta, porque é só a somatória dos votos válidos. Então não adianta você anular o seu voto, Você não tá... ou você não está contribuindo. Você está contribuindo sim. Porque um dono de uma escola falou assim: Serginho, você pode vir na minha escola falar para os adolescentes da importância do voto e da política e tal? Eu falei, uau, para adolescente e tal, tá bom, vou. Cheguei lá, falei, quantos aqui moram em condomínio?
molecada levantou a mão. Ok, que bom. Digamos que no seu condomínio tem uma piscina que está suja, que não funciona. O elevador tem 2, só funciona um, de vez em quando nenhum, todo mundo tem que subir pela escada. O prédio está todo velho, todo mal conservado. Não tem brinquedoteca, não tem isso, não tem aquilo. E aí vai ter uma nova assembleia para poder votar no novo time de síndicos e tal, e, né, conselho fiscal e zelador. Você está pagando 700 de condomínio por mês. Tá vendo uma turma falando, nós vamos reformar o prédio, reformar a piscina, vai ter brinquedoteca, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter portaria 24 horas, segurança, tal, o prédio vai estar limpo, tal, e vai cair para R$400 o condomínio. Mas vocês não votam, né? Vocês não se envolvem em política. Deixa o pessoal que tá, não, nós vamos, tio, nós vamos. Falei, então, quem que é o zelador da nossa cidade? O prefeito. Quem que é o zelador do Brasil? É o presidente. Quem é o zelador? Quem é o síndico, aliás, do estado? É o governador. Então você tem que votar. Você tem que olhar as propostas. Aí eles... aí entrou na mente deles, né? Então, o nosso apelo não é só para o cidadão, né? Que o Alfredo agora veio com essa maturidade também. E nós que estamos aqui, porque realmente a coisa ficou nó. Mas o apelo também aos homens e mulheres de bem para serem candidatos. Ótimo. Para serem candidatas, né? E para entender que a vida pública é um sacerdócio. Não é para se servir, mas é para servir a nação. A consciência do patriotismo, ela falta um pouco no Brasil, na tua opinião? Faltou, acho que muito tempo, né? Há um tempo atrás nós vimos que estava bem esquecido, né? Frio ali. Porém, eu falo que da época de Bolsonaro para cá, eu acho que esse patriotismo, ele foi despertado, exatamente. As pessoas foram levadas a ter esse despertar, né? As pessoas muitas vezes nem andavam, não tinham nem orgulho de levantar a bandeira, a nossa bandeira nacional. As pessoas não tinham. E hoje, após essa era Bolsonaro, nós vimos que até as pessoas mais simples, a dona de casa, a tiazinha do Zap, o pedreiro, o carpinteiro lá na obra, as pessoas falando de política. Não, eu sou patriota, eu amo meu país. Que legal. Hoje as pessoas têm esse orgulho, né? De falar, não, eu sou brasileiro, eu amo minha bandeira, eu levanto minha bandeira, eu coloco minha bandeira na porta de casa. Então, eu acho que teve esse despertar, assim, de alguns anos para cá. Voltaram até a cantar o hino nacional. Voltaram a cantar o hino. Eu sou da época que nós cantávamos o hino Eu era nacional. solista na minha escola. Olha aí. Eu lembro... No primeiro ano do atual governo, só vimos erros na hora de cantar o hino nacional. Não teve um. Não teve um que acertou. Soube cantar o hino nacional ali completo. Eu Triste. falo, então, é triste isso, né? Porque eu sou da época realmente que na escola nós iniciávamos o nosso dia cantando o hino nacional. E a nossa Isso era bandeira Para na escola tinha que Pra estar na cantar. escola tinha que Exato, cantar. também. E a nossa bandeira é verde e amarela porque somos brasileiros. Numa entrevista recente para o portal UOL, a jornalista ficou intrigada com uma fala minha que eu falei assim. Ela falou, Sérgio, como assim tirar... O Juntos tem um projeto que transcende a direita e a esquerda porque está falando de nova Constituição que abrange a todos. Isso eu entendi. Mas por que você falou nessa frase aqui, tirar o Brasil da frequência Caim e Abel? Eu falei, ok, desculpa, aqui é um jargão meio de igreja. Mas eu vou explicar. Quem mata os brasileiros? Os brasileiros. Quem mata os americanos? Os americanos. E nós somos todos irmãos. Exato. Tirar o Brasil da frequência Caim e Abel é para que irmãos parem de matar irmãos. Porque nós somos todos irmãos. Ela falou, uau. Que legal. Legal. Que legal. Você falou aí, né, de voto, né, de levantar novos políticos, muito importante, né? Aliás, a gente representa aí a classe dos caminhoneiros e a gente vai estar pautando conjuntos, né? Voto em trânsito. Porque 50% ou 60% dos caminhoneiros acabam não votando por estarem fora, por estar na estrada. E aí adianta a pessoa ter uma opinião e torcer pelo Brasil. E o pessoal que para a estrada, né? Que consegue realmente ter força na política, né? Mas na hora de ir para a urna, eles não são. Está excluído. Então, assim, seria urgente a gente pautar e começar com essa. Sim, eu inclusive estou pautando esse assunto, Alfredo, com os amigos do Juntos,
com o pessoal do Novo, inclusive nesse apelo de novas pessoas virem para a política, né? O Novo foi assistir os eventos do Juntos. Modesto Carvalhosa, deve ter uma foto dele aí, professor constitucional, que tem um livro maravilhoso, escreveu uma nova Constituição com 136 artigos apenas, né? Eles têm sido palestrantes nos nossos eventos sobre a nova Constituição, e a gente vê o Partido Novo, que é um partido que tem bons parlamentares, mas tem poucos, precisa subir o time, então a gente fez eventos para que ajude a ter novos nomes por lá. Mas o fato é que nós temos hoje um desafio muito grande com a toxicidade, o ambiente muito tóxico, né? A gente não tem mais o debate das ideias, eu preciso aniquilar aquela pessoa, né? Então isso a gente precisa frear, tirar realmente, voltando essa frequência Caim e Abel. Legal. É isso. Porque o povo, assim, o país não vai para frente se continuar essa polarização do jeito que está, né? Então as pessoas, elas precisam realmente se unir, independente de esquerda e direita, e a gente precisa voltar a pautar aquilo que vai fazer com que... Tem gente sem saneamento básico ainda no país, 50%. Como é que pode? Mortalidade infantil, os 60% de crianças analfabetas, a meta ainda deixou 60% de crianças analfabetas. Está muito grave. Então, a fome é de um presidente ou um governo pragmático. Nós estamos lá discutindo coisas da Rússia, do outro país, do Irã, e a gente... do próprio quintal de casa, né? Aumentou a população de rua. Tá grave. Cláudia, não é que aumentou, dobrou, né? Dobrou, grave. Cláudia, você concorda que o Brasil, os brasileiros e os políticos são funcionários nossos, eles têm que responder para a gente e nós temos que cobrá-los? Eu tenho certeza, esse é o nosso papel como eleitores, né? Eles são os nossos representantes. Exato. Então, ou seja, eles são os nossos funcionários. Funcionários. E o papel do povo não é idolatrar político, o papel do povo é cobrar. Nós colocamos eles lá no poder. Então, o papel da população, do eleitor, é cobrar o que ele está fazendo ou o que ele não está fazendo, ou o que está fazendo de errado, né? Então, eu acho que é esse o papel da população. Parar com essa idolatria a políticos e fazer o seu papel, que é cobrar. Isso envolve tudo, né? STF, tudo. Está tudo abaixo do povo. O povo tem que estar acima de tudo. Nós não somos os pagadores, né? Nós somos os pagadores do boleto. Então, como pagador de boleto, nós temos que exercer a nossa função. Se fala muito em soberania, mas a soberania está no povo. O poder emana do povo. A Constituição já nos diz Exato. isso, né? Então, esses que estão no poder devem se entender como funcionários do povo, demissíveis. Demissíveis. Eles não são, eles estão. Eles estão. Perfeito. E por isso nós levantamos a bandeira pelo fim da reeleição. E como é que esse pessoal vê o povo quando você ouve uma frase de um cargo tão importante falar perdeu o mané? Você acha que ele vê o povo como soberano? Assim... Estou voltando um pouco ao assunto. Concordo. É a pauta do dia. Porque incomodou essa frase. Antes de acontecer a frase do Botão, já incomodava muita gente. Sim. A Débora, ao escrever isso, né? Ela expressou a voz do povo. Isso. Tanto é que Caivano, ele até fala que o crime da Débora foi plágio. Foi o único crime que ela cometeu, foi o plágio. Exato. Porque ela simplesmente usou reproduziu. a frase. Ela reproduziu a frase do ministro. Só que assim, o ego dessas pessoas é tão inflado, né, que eles colocaram a mão pesada sobre ela por isso. Porque o Fux falou, o que ela cometeu... a multa é água e sabão. Quanto custa água e sabão para tirar? 3 minutos de VAP e resolveu. Um batom, um gloss. Sim. E vilipêndio a um patrimônio público tombado 1 ano e meio. Que daria o quê? Cestas básicas. Que já faz na igreja, já ajuda, já está no DNA. 14 anos, 30 milhões. Então, você vê que realmente... E aí, Alfredo, foi boa a sua fala, porque numa entrevista recente, né, o ministro Barroso, ele chorou. E ele disse... Em outras entrevistas, eu fiz uma frase errada, derrotamos o bolsonarismo. Eu fiz uma fala errada sobre isso, sobre aquilo. Só que agora a mão pesou em relação a uma série de coisas e eles sabem o que eles fizeram no verão passado, né? O problema é que eles hoje, quando um juiz, mesmo em outras casas, comete um crime de fato, a aposentadoria antecipada é a punição deles. Fica em casa recebendo 40 mil. Né?
Então, isso precisa mudar. Por isso a gente levanta a bandeira de uma nova Constituição, inclusive propondo que o mandato dos ministros deve acompanhar o mandato dos senadores. 8 anos. Estourando 10. Presidente da República, um mandato ou 2, fim. Toca a sua vida. E assim a gente vai oxigenando e alternando, com alternância de poder, que é isso que mantém a democracia. Eu falo mais, ministro da STF teria que ser juiz de carreira. De carreira. De carreira, Sabe? exatamente. Porque assim, tem que ter uma experiência, ter passado por todos os campos para poder estar assumindo ali. Exatamente. É uma função tão importante, nobre e que, assim, demanda sobriedade e não ativismo. Tanto é que na lei da magistratura é vedado aos ministros, aos juízes participarem de eventos políticos, né? Então a gente está, a gente não, o Brasil é um verdadeiro acordão e é o mar das discricionariedades, é o que eu acho, não é o que está escrito. E nunca se viu tanto o ministro da STF dar tanta entrevista como está tendo agora. Exato. Os juízes do STF, os ministros, eles não deveriam dar entrevista, eles deveriam estar isolados, fazer o papel, julgar, acabou. Não tem que estar na mídia. Inclusive dar entrevista sobre alguém que ele vai julgar e como que ele pretende julgar. E ele já dá ali o veredito na entrevista. Antecipado na entrevista. Triste. Cláudia, você discute planos para o futuro com sua irmã? O que ela fala de fazer depois de toda essa confusão passar? Olha, tem uma palavra que fala assim, que o sonhar é do homem, mas o realizar é de Deus, né? Exato. E eu falo que se nós já tínhamos planos antes da prisão da Débora, de tudo que nós passamos, agora esses planos eu acho que eles foram... são maiores agora, né? E nós temos muitos planos, muitos sonhos. Eu falo que hoje a gente tem uma questão que fala que ainda está mal resolvida entre a gente, que antes da Débora ser presa, nós tínhamos o sonho, o projeto, já estava tudo bem encaminhado, da gente fazer uma viagem em família. Mas a família toda, juntar todo mundo e fazer uma super viagem, que era algo que nós abandonamos aí nesses 2 anos, não foi possível. Então, nós temos esse plano aí de fazer essa viagem em família, de realmente voltar um pouquinho às nossas raízes lá na Bahia, tudo, né? E a Débora está com um plano, ela já está trabalhando nesse projeto de fazer o livro dela, ela já está escrevendo o livro, toda essa história de como começou a Débora lá no momento de esquerda, a Débora no momento que teve a virada de chave, o momento da prisão, tudo. Então a Débora está trabalhando nessa construção do livro, nós estamos trabalhando ali juntos na construção desse livro. Então é um sonho dela também, né, colocar esse livro aí. E planos, né, com a família, com os filhos. Ela também tem uma questão que eu acho que está incomodando muito ela, a questão dela não poder estar indo para a igreja. Então ela fala, hoje o meu sonho é poder pegar na mão dos meus filhos e poder levar os meus filhos de volta na igreja, a gente poder escutar, né, ter um culto ali. Então, está estudando, agora ela está fazendo uma pós lá online. Legal. Então, ela está trabalhando nos sonhos dela, a gente está tentando construir algumas coisas. Falando em fé, você acredita que Deus está levantando uma nação para poder consertar esse país? Olha, dentro desse sofrimento, das coisas que estão acontecendo, está texto fortalecendo pessoas. Sim, tem um texto bíblico. Você vai viver muito falando de Bíblia, de palavra de Deus, porque eu acho que isso, como eu falei, Cristo é muito o centro da minha vida. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Glória a Deus. Eu não entendia. De verdade, eu não entendia o porquê que a gente estava passando por tudo aquilo. Por que o nosso país estava passando por uma situação daquela. Mas quando você para e pensa e fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aí você começa a entender um pouquinho. Que se o nosso país não tivesse chegado a esse extremo, a nação não tivesse chegado a esse extremo, nós não conheceríamos as duas faces das pessoas que estão governando este país, das pessoas que estão lá em cima. Foi necessário mexer nas bases aqui embaixo. Foi necessário mexer nas pessoas simples. Foi necessário que a justiça fosse realmente, a injustiça fosse estampada, invadisse os lares de pessoas simples, de pessoas comuns, como a minha família, para que as coisas fossem de fato escancaradas. E aí você fala, mas Cláudia, esse então seria o lado né, da coisa boa? Eu falei, sim. Porque é a forma que nós temos de mudar essa situação.
E eu falo que as pessoas que foram envolvidas são pessoas que têm propósito nas mãos de Deus. Glória. E eu falo que a Débora é uma dessas pessoas. A nossa família é uma das pessoas que tem propósito nas mãos do Senhor. E ainda que doa, ainda que nós soframos diante da circunstância que nos levou a isso, mas eu tenho certeza e eu vi a mão do Senhor conduzindo em todos os momentos da nossa vida. E eu sei que Deus não vai falhar nessa situação e em tantas outras, independente do que for acontecer. Ainda que a vontade dele não seja a minha vontade, ainda que ele não resolva as coisas da forma como eu gostaria que ele resolvesse, mas eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Muito bom. Bem, nós estamos chegando já no final. Eu queria que você deixasse um recado, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que irão nos ouvir, e deixar um recado também para sua irmã. Bom, então eu acho que eu vou começar pela Débora. Eu gostaria de dizer primeiramente, o quanto nós sofremos, né, como família, em ver uma pessoa tão meiga, tão dedicada às coisas de Deus, sendo tão injustiçada diante daquilo. O nosso sofrimento era imenso ao ver ela naquele momento, mas que em momento algum nós tivemos vergonha dela ou algo parecido. O nosso amor por ela não mudou em nada. Nós temos muito orgulho da pessoa que ela é, de tudo que ela representa hoje para o nosso país. Eu falo que a Débora ela teve uma coragem muito grande, né? Mesmo talvez ali sem pensar, mas ela teve uma coragem muito grande. E isso nos orgulha muito da pessoa que ela é, dos valores que ela sustentou ali dentro da prisão. A Débora, ali no momento da prisão dela, eu falo que foi algo que foi uma conquista dela. Por quê? Ela, embora ela estivesse muito envolvida dentro da prisão, aqui fora na igreja, mas ela sempre estava nos bastidores. Né? Ela estava ali como líder de jovem e tudo, mas ela estava nos bastidores. E no momento que ela se vê ali na prisão, ela começa a alcançar corações que ela só teria uma única oportunidade para alcançar aqueles corações. E aí ela se torna protagonista dessa história lá dentro. Eu lembro que aqui fora ela tinha uma urgência, ela falava: Cláudia, eu quero que você traga estudos bíblicos para mim, traga a Bíblia para mim, eu preciso evangelizar para essas meninas aqui na cadeia, eu preciso falar do amor de Jesus para essas meninas. E a Débora ali, então, naquele momento, ela se torna protagonista ali dentro. Ela vê que aquilo era um propósito de Deus. E ela começa ali a trazer o evangelho, transformar a vida de algumas pessoas ali dentro da prisão. Então eu falo, isso é um motivo de muito orgulho, que embora as circunstâncias, a dor, o sofrimento, não fez com que ela recuasse na fé. Então eu tenho muito orgulho dela sobre essa questão. Você quer deixar algum contato? Pode continuar com o seu recado, né, para o público. Eu falo assim, eu tenho um sentimento de gratidão, a nossa família tem um sentimento de gratidão muito grande por esse país, pelas pessoas que choraram com a gente, sofreram com a gente. E eu gostaria de deixar um recado para aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo problema que nós passamos e ainda estamos, né, vivendo, porque, como eu falei, a Débora ainda segue presa, a Débora ainda tem medidas cautelares muito difíceis de ser cumpridas, mas tem pessoas que ainda estão presas, estão no cárcere mesmo, né? Estão se sentindo abandonadas. Nós estamos aqui fora lutando por essas pessoas. E nós não vamos abandonar essa causa. Nós não vamos abandonar os patriotas que estão ali presos. Enquanto eu tiver voz, eu e muitas pessoas da direita, e muitas patriotas que estão lá batendo nessa tecla, nós vamos lutar por cada um deles, até que todos saiam da prisão, até que as pessoas retomem as suas vidas, até que o país volte a ser um país soberano, onde a soberania venha da voz do povo. Então nós estamos aí lutando por essas pessoas e tenham fé, não abandone a sua fé, como eu falei, Deus está no controle de todas as coisas, então tenhamos fé. Legal. Se alguém quiser te contatar, você quer deixar algum e-mail, algum Instagram, alguma coisa? Bom, meu Instagram é Cláudia_Rodrigues, UFC, e tenho um e-mail, claudianalu@yahoo.com.br. Pode entrar lá e a gente bate um papo, conversa um pouquinho sobre. Legal. Serginho, quer deixar algum recado? Bom, primeiro dizer que a Débora, ela sempre, em qualquer lugar que ela estiver, ela está investida como embaixadora de Cristo. Porque realmente essa evangelização, inclusive uma das detentas, não me lembro agora o nome,
falou assim, eu não encontrava mais saída para mim, no fundo do poço da depressão, né? Lá em Tremembé. E ela falou, e a Débora me resgatou. Que coisa linda, né? Veja, para a Débora eu também quero deixar um recado, e também para todos os do 8 de janeiro. Vocês foram condenados por um crime impossível. Existe na doutrina e existe dentro da estrutura do direito o crime impossível, porque ele não preenche os requisitos para que se seja um golpe. Ele é qualquer coisa, menos um golpe. Ok. Então elas foram condenadas por um crime impossível para poder calar a oposição, o outro espectro ideológico. Agora, quero dizer também para a nação que aquilo que atinge alguém diretamente, atinge a todos indiretamente. Palavras do pastor Martin Luther King. Eu não tive como não me vincular, não só pelo fator do pastor Claudinei e o pastor Léo Ranzolini me procurarem, mas porque é tão aviltante que você não pode ficar, sabe, apático. E conhecendo a família, a Cláudia, a mãe, as irmãs, os maridos, os sobrinhos, os filhos e a Débora, eles são extraordinariamente apaixonantes. São pessoas que você fala, meu Deus, né? Então é um privilégio poder fazer parte, eu fui pro bono junto com o Pablo também, a contribuir com esse trabalho para que a gente buscasse, não só ela, mas como a gente sempre fala dos outros nomes também, justiça. E para fechar, quero dizer para a sociedade, primeiro agradecer ao Boleia, a vocês, que esse projeto cresça, e dizer à sociedade que Aristóteles disse algo que também Martin Luther King, Kennedy e outros disseram, e eu volto a dizer, pior do que o barulho dos maus é o silêncio dos bons, né? Então não podemos nos calar, e esse aqui é um caminho que dá voz, né, a tudo isso. Então que esse programa cresça e que outros episódios venham também ajudar a trazer maiêutica, né, para a nossa nação. Obrigado, Serginho. Algum recado? Tem sim, tem. Como que não tem um recado diante de de um podcast tão importante quanto esse, né? O Boleia, ele representa 5 milhões de pessoas da estrada, é muita gente. Coisa. E saiba que essas pessoas vão ouvir e muitas delas vão conhecer essa história da Débora. E nós nos colocamos aqui à disposição para que um dia a gente tenha um país que a gente tenha orgulho de ver novas gerações do nosso sangue chegando, né? Filhos e netos, né? Isso é possível. Deus já iniciou a obra, né? E as obras de Deus, ela começa do improvável, do impossível. E as maiores são mais impossíveis, mais improváveis, né? Então, assim, é um grande baque. As pessoas, às vezes, quando para sentir o que ela, dentro que você relatou aí, né? Ela está evangelizando dentro do presídio, né? Olha o Espírito Santo agindo no coração dela. E ele age, né? Quando a gente abre a boca para falar o nome do Senhor, ele fala para a gente. Basta querer ser usado por Deus, ele fala para a gente. Eu queria deixar, Cláudia, é isso. Tanto eu, quanto o Gil, quanto o Boleia, quanto todos os caminhoneiros que nos alcançam, que nós representamos, à disposição para que vocês precisarem usar o canal aqui, voltar. Estamos à disposição para vocês aqui, as portas estão abertas, estão sempre, tá? Contem com a gente, nós vamos estar juntos nessa luta, nessa batalha, porque é de interesse do Brasil. Muito obrigada, eu agradeço muito ao Boleia pela oportunidade de poder aqui falar um pouquinho sobre toda essa dificuldade, esse drama que a gente passou. E obrigada pelo espaço que vocês abriram aqui, viu? Obrigada ao Serginho que nos acompanhou, ao Gil. E que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Abençoe aí o projeto, que cresça, né? Que seja próspero. Amém, irmã. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais uma viagem maravilhosa, né? Prazerosa. Sou muito grato por ter recebido vocês aqui no programa. É uma contribuição imensa para o nosso público. E não deixe de dar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, compartilhar essas ideias bacanas que a gente está discutindo aqui. Até a próxima viagem. Grande abraço.